pessoal, aqui é a Rosileide Ribeiro, bibliotecária. E eu sou Cristina Freitas, pedagoga. Somos apresentadoras do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição, um podcast dedicado a conversar de forma descomplicada sobre pesquisas realizadas pelas egressas e egressos dos cursos de pós-graduação de Enfermagem e Nutrição da Unirio. Nessa segunda temporada, semanalmente, publicaremos uma nova conversa. Acesse nossas publicações também nas demais redes sociais, na descrição dos vídeos. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Hoje nós vamos conversar com Eliane Jung, que apresentou a sua tese Bauhinia forficata, pata de vaca, caracterização química e avaliação de potencial bioativo de amostras in natura e comerciais. Essa pesquisa de doutorado contou com a orientação do professor Ricardo Felipe Alves Moreira e com a orientação do professor Leilson de Oliveira Ribeiro, junto ao programa de pós-graduação em Alimentos e Nutrição da Unirio. Seja muito bem-vinda, Eliane. Oi, eu que agradeço o convite e tenho um enorme prazer de estar participando, né, para a gente divulgar a ciência aí para toda a sociedade. Ficamos muito felizes em você aceitar, né, o nosso convite. Então, vamos começar aqui as nossas perguntas, tá bom? Eliane, qual o tema da sua pesquisa? Bom, o que a gente estudou, né? Como todo mundo sabe, eu iniciei meu doutorado em 2017, a pandemia pela frente, e a gente teve que dar uma mudada na pesquisa, né? A gente sabia exatamente a planta que a gente queria estudar, que era a Bauhinia forficata Link, que é uma planta vastamente utilizada aí através do conhecimento tradicional, né, da medicina popular, assim, todo mundo fala pata de vaca, e a gente queria se aprofundar nesse tema, né? Na verdade, meu estudo inicialmente ia ser com ratos, né? Um estudo em vivo, mas por conta da pandemia e do problema todo de acompanhamento do processo, não deu tempo da gente fazer esse estudo em vivo, então a gente optou por mudar e acabou resultando num trabalho bastante interessante. Então, o tema da minha tese foi caracterização química e avaliação das propriedades biológicas de Bauhinia forficata Link, que é da pata de vaca. E aí eu analisei uma amostra in natura, que a gente tinha certeza que era aquela espécie, né, da planta Bauhinia forficata Link, e busquei no mercado diversas marcas de infusões, né, de chás comercializados como pata de vaca, porque, como todo mundo sabe, ela é usada para o tratamento do diabetes, né? E com isso a gente conseguiu fazer uma avaliação mercadológica, né? Tentar traçar uma identidade, né? Através de uma planta que eu tenho certeza que é aquela que foi identificada por uma especialista no gênero Bauhinia forficata, que é a doutora Ângela do Jardim Botânico, né? Que tem poucos especialistas, né, em cada gênero de planta, então é uma planta que está depositada no herbário, né, da UFRJ e do Jardim Botânico, e comparar com essas ditas Bauhinia forficata vendidas no comércio. Quais motivos levaram você a escolher a planta pata de vaca como objeto de estudo? Primeiramente porque pata de vaca não é tudo que se chama pata de vaca que realmente tem as propriedades biológicas, né, atribuídas a ela. É uma planta muito fácil de se encontrar, né? Ela em qualquer lugar você pode encontrar a Bauhinia forficata Link. Então, se você tem uma planta que é barata e você consegue atribuir a ela diversas propriedades, olha, é uma maravilha, né? O acesso a uma planta, a um fitoterápico para a população rural, né, que não tem acesso a tantos medicamentos, podendo usar como um adjunto de um tratamento, por exemplo. E também porque o mais difícil dessa espécie Bauhinia é a caracterização
de farmacognosia, porque a baunilha forficata, a baunilha variegata e outros tipos de baunilha, mudanças macrovisuais, entendeu? Você olha uma planta, você acha que é aquela, quando na verdade não é. Tem particularidade da baunilha forficata que a gente quis justamente verificar se o que estava sendo comercializado era de fato aquela que a pessoa está achando que está comprando, né? E é por isso, por ser uma planta reconhecidamente na medicina tradicional como hipoglicemiante, anti-inflamatória, por ter uma série de atividades. Eliane, se você me permite, assim, eu vi lá na pesquisa que existem muitas espécies aqui no Brasil, né? Acho que, se eu bem me lembro, acho que para mais de 65. E, assim, tem uma observação sobre que aqui tem a verdadeira pata de vaca. E tem como esclarecer, assim, ou todas são consideradas verdadeiras, porque eu vi aqui uma referência a uma verdadeira pata de vaca. A Bauhinia forficata link, que foi a que a gente estudou, é conhecida como pata de vaca verdadeira. Porque se a gente andar aqui nas calçadas, tem várias árvores daquelas, aqui na calçada, na zona sul, zona norte, no centro, por que é pata de vaca o nome? Porque ela tem aquela folha que é bilobada, né? Tem 2 lobos. E aí, se você andar na rua, você vai ver várias árvores com essa planta bilobada e todo mundo chama qualquer espécie que tem essa folha bilobada de pata de vaca. E a pata de vaca verdadeira é a Bauhinia forficata link, assim, na literatura, né? Conhecida como verdadeira. E esse L no final da Bauhinia forficata, L, eu não tinha percebido que tem só um L, né? E o link, né? Isso faz parte do nome. Do nome. E eu observei, assim, uma outra pergunta. Eu observei lá que esse nome foi dado em homenagem ao botânico que estudou, né? Do nome científico, É bem interessante. Agora, assim, que parte ou partes de sua pesquisa poderia interessar ao público leigo? Eu acho assim, uma coisa que eu fiz que foi diferente, assim, que foi inédito, e eu acho que é bem legal para o público leigo, é que preparei os chás, né, as infusões, e avaliei a fração volátil desse chá, porque aquela que sai, né, que sairia na fumaça, né? Eu isolei a participação volátil e a gente analisou os componentes. E aí a gente encontrou vários compostos que estariam teoricamente presentes apenas no óleo essencial da planta, só que na hora que a gente faz o chá, essa fração mais volátil, ela migra para a solução. Então, na verdade, você está consumindo não só os flavonoides, esses outros compostos, ácidos fenólicos, que são sempre relacionados à atividade biológica dos chás, como também vários compostos voláteis, como terpenos, né? Toda a gama de compostos terpenoides que estão ali presentes no chá, que também têm propriedades biológicas fantásticas, e são negligenciados esses compostos em chás. Sim. Na infusão, né, a gente não tem esse conhecimento, assim, né, esse valor, né? Os terpenos, esses compostos que seriam mais voláteis. Para quem está consumindo chá, está realmente, de fato, consumindo uma variedade de classes, né, de compostos. Agora, assim, para além do sentido técnico e científico, existe alguma experiência com a sua pesquisa que você gostaria de compartilhar? Na verdade, assim, é o que a gente questiona, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o chá que você compra lá na loja, que está ensacadinho naqueles saquinhos, ou no jornaleiro, né? Esses chás, não têm regulação como um fitoterápico tem, entendeu? Então, você não precisa dizer o que tem que ter numa concentração X,
E isso é muito perigoso. O leigo acha que o chá é inócuo, que não faz mal, e você pode consumir um chá super concentrado e pode até te dar hepatotoxicidade, pode, né, te dar problemas sérios de fígado, né? De vez em quando a gente vê aí nos jornais que uma mulher morreu porque tomou o chá seca a barriga, né? Concentrado. E a regulação peca por isso, né? A Anvisa peca por isso, porque eles estão sob a legislação de alimentos, esses chás todos. Não estão sob a luz da legislação de fitoterápico. E aí a gente até faz uma crítica com relação a que a gente publicou, que você não pode de ter várias informações no rótulo que deveriam ser informadas, né? Sim, isso realmente é importante, né? Inclusive tem lá, né, o decreto, né, fala do decreto de 2006, 2008, eu acho, né, que também cobre, né, essa possibilidade, né, de erro, né? E também as fraudes, né? A gente compra aquelas plantas a granel ali, você não sabe o que eles estão misturando. Então, por isso que se fala muito, né? A gente que trabalha com produtos naturais, que o produto natural não é inofensivo, né? Tem que tomar cuidado também. E você vivenciou algum desconforto ao trabalhar nesse tema? Não, o desconforto maior foi justamente esse, que eu queria trabalhar com os ratinhos, né, para ver a ação em vivo e a gente não conseguiu por conta da pandemia. E aí, como aqui eu trabalho no Instituto Nacional de Tecnologia, né, eu sou pesquisadora aqui. E aqui também eu nem não posso dar continuidade a esse trabalho porque a gente não tem estrutura para trabalhar com biotério, né? E nada. Eu até estou dando continuidade a esse trabalho que eu iniciei no doutorado, mas sem essa parte de em vivo, a gente faz tudo in vitro, né? Inclusive, para substituir essa atividade, nós optamos por trabalhar com enzimas digestivas, que é um parâmetro que a gente avalia em laboratório, mas que dá um direcionamento para essa ação hipoglicemiante, que a gente trabalhou com alfa-amilase, que é uma enzima, né, que digere o carboidrato. E aí, se eu tenho uma planta, compostos que conseguem inibir essa enzima, o que eu tenho? Eu tenho uma diminuição do metabolismo do carboidrato e, com isso, eu vou ter menos glicose circulando. Eu não consigo quebrar aquela estrutura grande do carboidrato. E aí eu tenho baixa da glicemia sérica. E aí é um parâmetro interessante também para substituir essa avaliação em vivo que a gente pensou em fazer. Como você pode resumir a importância desse trabalho para a sociedade? Então, a gente avaliou as amostras comerciais e vimos que, apesar de terem diferenças químicas, né, entre elas, o produto natural é uma mistura complexa de compostos. Então, é muito difícil eu comprar um chá no mundo verde e um chá sei lá, no mercado e ter a mesma composição. Isso aí nunca vai acontecer, porque a planta está suscetível a transformações, né? Dependendo do solo, dependendo das condições que ela é cultivada. Mas, para além da composição química, a gente conseguiu ver que, de fato, todos os chás avaliados tinham atividades biológicas, né? Assim, bastante interessantes, e a gente não conseguiu bater o martelo e constatar assim fraudes, assim, nada disso. Então é importante assim para o consumidor que, apesar de não ter essa regulação tão apertada, a gente não conseguiu visualizar nenhum tipo de erro, assim, de falta de alguma planta sem atividade nenhuma, tá? Mais ou menos isso. Isso aí a gente achou bem legal. Independente da composição química não ser 100% igual. Você diz lá na pesquisa que nas plantas medicinais estão, assim, a matéria-prima, né, que são substâncias que são precursoras de drogas semissintéticas. Você pode explicar um pouquinho o que seriam essas drogas semissintéticas?
Sim, então, quando muitos dos medicamentos, desde a antiguidade, se usou produtos naturais como remédio, né? E aí, com a evolução da indústria, foram feitas transformações em laboratório, porque as pesquisas foram se refinando e foram desenvolvidas vários métodos de transformação desses compostos naturais para aumentar alguma atividade de interesse. Então, as drogas semissintéticas são justamente essas, que partem de um produto natural, de uma molécula isolada, e a partir dessa molécula isolada são feitas transformações sinteticamente em laboratório que vão aprimorar alguma atividade biológica de interesse. Deu para entender? Mais ou menos isso. Uma droga totalmente sintética é uma droga que eu pego ali na prateleira do laboratório, pego X e Y, misturo os dois e tenho uma droga. Isso é uma droga 100% sintética. Agora, uma droga semissintética, que eu vou pegar uma planta, vou extrair um composto, vou pegar esse composto extraído, aí vou pegar um negocinho lá do laboratório e vou pendurar aqui nessa molécula. Isso é uma droga semissintética. Eliane, eu tenho só uma pergunta aqui que eu ia te fazer. Era o seguinte: eu observei lá que foram autorizadas, a partir de uma pesquisa popular, 71, eu acho, espécies numa lista para na política nacional, né? Mas, assim, eu fiquei confusa quando eu li também que o SUS só aprovou 12 espécies, né, de plantas medicinais. Você falaria um pouquinho sobre isso? Sobre, assim, se existe uma forma diferente de avaliação? Não, sim, sim, eu acho que para 71 espécies com potencial de terem alguma uma aplicação, né, em alguma patologia. Só que até você conseguir aprovar, a gente precisa passar por diversos ensaios, né? Ensaios clínicos, testes com pacientes mesmo, ver toda a questão de farmacocinética, né? Desses compostos, né? Toxicidade, tudo. Então, eu acho que até o momento, só apenas 12 drogas cumpriram com todos esses passos da comprovação da ação, para ser aplicada no SUS com segurança, né? Eficácia e segurança. Ah, sim. Porque realmente aí, né? Porque a gente ouve tanta indicação para tanta planta, né? Porque na pesquisa popular tem planta, tem muita coisa que às vezes nem é realmente. E são essas do SUS são as que são distribuídas mesmo naqueles herbanários, né? Naquelas coisas. E aí eles só trabalham com 12 espécies, porque tem, né, no SUS várias farmácias que dispensam, né, essas drogas vegetais. De acordo com sua experiência, o que você diria, assim, que mensagem você deixaria para quem está desenvolvendo sua pesquisa nesse momento? Olha, a minha mensagem é: não procrastine. Eu acho que é interessante, assim, como eu hoje como orientadora, né? Como eu faria, como eu faço aqui com os meus bolsistas de iniciação científica, eu tenho aqui, saiu de um experimento, já escreve a metodologia, escreve os resultados, já vai organizando tudo bonitinho. E assim, eu acho que o momento está bem propício, né, para as pesquisas agora com o reajuste das bolsas, né, assim, da valorização da pesquisa. E assim, eu acho que incentivo a todos, né, a darem continuidade aos seus trabalhos, no mestrado, doutorado, pós-doc e assim por diante. Bom, Eliane, olha, parabéns pela sua pesquisa, viu? Para a gente é muito importante que você tenha vindo conversar, falar do seu trabalho.
certamente vai esclarecer a muitas pessoas que gostam, né, desse assunto e procuram mais informações. Né? E fora também que é importante falar que a biodiversidade brasileira, né, é a maior biodiversidade do mundo. Então, assim, esse estudo em produtos naturais é um mundo sem fim, né? Que tem muita coisa que é inexplorada, que a gente não conhece e que merece atenção, né? E é por isso mesmo, né? É muito importante alguém fazer um estudo assim. E aqui o nosso papel, como é divulgar a informação, estimular o conhecimento para o nosso público. Aí você contribui muito para isso, viu? Obrigada. Foi um prazer, muito legal. Adorei. Tá bom, Eliane. Assim, e você que nos ouve, consulte a tese da Eliane no nosso site do Sistema de Biblioteca, lá no repositório institucional. E você pode compartilhar também com outras pessoas sobre esse podcast. E é isso, Eliane. Então, a gente agradece muito, tá? E muito prazer mesmo. E a todos vocês, até o próximo podcast.